Oi, tudo bem? Vocês sempre me pedem para falar mais sobre Bullet Journal, então eu vou criando conteúdos diversos aqui pro canal, mas eu preciso falar sobre outras coisas também, então vou alternando os temas. Mas hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante quando se trata do Bullet Journal, que é migração. O Ryder Carroll, autor do livro The Bullet Journal Method, que aliás, já saiu a versão em português aqui no Brasil, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você conferir tanto a versão em inglês quanto em português na Amazon. O autor do método, ele recomenda que a gente use da maneira como ele orienta, né? Então, assim, direitinho o método durante pelo menos uns 3 meses para você experimentar essencialmente essa migração que acontece de um mês para o outro. Isso, segundo ele, é um processo chave. Como vocês podem acompanhar pelos últimos vídeos que eu já falei sobre isso aqui no canal, eu venho utilizando então de acordo com o que o autor ensina, tentando fazer da maneira mais fiel possível o que ele ensina, justamente para poder customizar depois, para poder trazer mais experiências comparando com o método GTD, que é o método de produtividade que eu uso. E o que eu posso dizer para vocês é que daí eu passei por essa primeira migração de novembro para dezembro, então eu acho que é conveniente a gente falar sobre isso nesse momento. E o que o Ryder fala sobre esse processo de migração de um mês para o outro é que se cada bullet journal é um volume na biblioteca, na enciclopédia que descreve a sua vida, então cada mês é como se fosse um capítulo desse volume, cada mês é como se fosse um capítulo desse livro do ano da sua vida. Essa divisão entre um mês e outro é muito importante para o bullet journal. E quando você migra de um mês para o outro, acontecem algumas coisas interessantes. Uma das principais, segundo o Ryder, que é o autor do método, é justamente o fato de você reavaliar aquilo que você está fazendo. Será que vale a pena você reescrever? Porque reescrever as coisas no bullet journal, justamente esse pequeno trabalhinho que dá você reescrever, é um processo chave, porque te ajuda a reavaliar se aquilo realmente vale a pena você continuar querendo fazer. Porque às vezes você entende que, putz, não, nem vale a pena, então nem vale a pena eu reescrever, nem vale a pena ter esse retrabalho de escrever de novo essa tarefa ou essa coisa que eu tenho que resolver. Então nesse processo de migração de um mês para o outro, você traz uma atualização, digamos assim, para o seu bullet journal. Então na verdade a recomendação é quando você muda de um mês para o outro, então assim, 30 de novembro, ok, finalizei o meu mês, no dia 1º de dezembro, que foi o dia seguinte, aí sim eu abro o log do mês. Isso é uma coisa bem interessante, porque quando a gente vê esses vídeos, né, que tem aqui no YouTube bastante de Playing With Me, que mostram como que planeja o mês, eu vejo que as pessoas, elas pulam várias páginas assim, né, pra dar o tempo do log diário até terminar aquele mês que elas estão e planejam o mês seguinte. E para mim isso não faz muito sentido, porque eu vejo que um dos grandes benefícios do Bullet Journal é que ele funciona como uma espécie de registro. Não é à toa que chama log do mês, porque é um registro, sabe? Então, para mim nunca tinha funcionado antes fazer esse Playing With Me, ou seja, planejar o mês, porque na verdade o planejamento mudava. Então eu criava lá as páginas pro mês e daí os compromissos se alteravam. Então para mim não fazia muito sentido. A partir do momento que eu comecei a usar o bullet para registro mesmo, isso funcionou super bem para mim, porque eu falei, é um registro do que aconteceu no meu mês, não um planejamento do que vai acontecer. Quando eu comentei isso no meu Twitter, algumas pessoas comentaram assim, é por isso que eu não me adaptei ao bullet journal, porque ao contrário de você, eu queria ter um lugar que eu pudesse me planejar. Então vamos lá. Não é que você não pode se planejar, você pode, é que são coisas diferentes. Uma coisa é você ter o log do mês, que é um registro dos acontecimentos do seu mês. Outra coisa é você montar qualquer planejamento, você pode montar. Eu ainda pretendo fazer um vídeo aqui falando mais sobre isso, que é uma coisa que o Ryder chama de collections. São coleções, são páginas que você cria para o seu bullet journal com alguns temas. Então é óbvio que você pode fazer o planejamento de qualquer coisa no seu bullet journal. Eu não tô misturando uma coisa com a outra, gente. O que a gente tá falando aqui é da migração de um mês pro outro. Nas páginas que você vai fazer nesse registro de log diário, chegou no último dia do mês, acabou, no dia seguinte você entra no mês novo, então você abre um capítulo novo ali para montar o registro a partir do 1º dia do mês. E aí o que ele recomenda é que então, a primeira coisa que você vai fazer é criar o log do mês, então você cria lá o log do mês de dezembro e na página ao lado tarefas que você quer concluir naquele mês. Para mim, isso não funcionou em novembro. Por quê? Porque essa página de tarefas do mês, uma página só para mim não dá conta. Então eu comecei a pensar, será que eu tenho que colocar tarefas? Será que não vale mais a pena colocar grandes marcos ali? Para mim, isso é uma ideia que funciona melhor e
já indo um pouco de acordo com o método GTD. Porque quando eu faço a minha revisão dos projetos, eu vejo quais são os grandes marcos que eu quero concluir naquele mês. E daí, além de ter criado o log do mês, esses marcos do mês, tá? Que é uma coisa ainda que tá muito intuitiva, ainda pretendo trabalhar melhor para os próximos meses. E eu vou falando tudo para vocês, fiquem tranquilos. Aí eu criei 2 páginas seguintes que seriam para as tarefas do mês, que já estão quase cheias. Então, assim, a gente tá no começo do mês, a gente tá na primeira semana de dezembro, e eu já enchi essas... Eu ainda não entendi se pra mim funciona ter esse log ali de tarefas no próprio mês, ou se vale a pena eu ter um catálogo dessas próximas ações em uma ferramenta como o Todoist, por exemplo, e aí usar o Trello mais pro registro. Eu ainda tô aprendendo sobre isso, tô compartilhando aqui um pouquinho pra vocês esses insights, mas eu pretendo ainda falar sobre isso numa análise mais aprofundada que eu vou fazer mais adiante, nessa conciliação do GTD com o Bullet Journal. E aqui então o que ele recomenda é que daí você vai lá no seu log do futuro, você vai ver o que tem pro mês que está começando, então, por exemplo, dezembro, e aí você vai passar pro mês aquilo que realmente faz sentido você querer fazer esse mês, tanto em compromissos quanto em tarefas. Ou pode ser que você crie coleções, né? A ideia é que a gente entra nessa coisa um pouquinho do planejamento. Se você criar, então, suponhamos, você quer fazer um planejamento dos vídeos que você vai postar no seu canal, se você tiver um canal, se você for youtuber. Então você cria uma coleção que seja planejamento de vídeos de dezembro. Isso é uma coleção, que daí você vai colocar lá no índice bonitinho o nome da página, e aí dentro você coloca, você faz um planejamento do que quer que seja. Eu dei o exemplo dos vídeos no YouTube, mas pode ser qualquer outra coisa, planejamento de uma viagem, a lista de presentes de Natal, enfim, o que você quiser. Então você pode sim fazer planejamento, não é proibido, é que não é a mesma coisa que o log do mês. Quer dizer, no meu entendimento atual, pode ser que eu esteja entendendo errado no momento. E aí pode acontecer também nessa migração de você entender que uma coisa que você tinha colocado para esse mês que está começando ainda vai ser mais para frente. Então aí você migra para o mês adequado lá no log do futuro, como por exemplo janeiro, fevereiro ou por aí vai. E ele diz aqui no livro que realmente essa primeira migração que você faz de um mês para o outro, isso é uma evolução que você vai tendo, sabe? Você vai evoluindo nessa migração mês a mês, e ele fala que é um grande momento ahá, assim, sabe? Quando você tá usando o Bullet Journal, que você acaba descobrindo, tendo insights sobre como você aloca o seu tempo de vida com as diferentes atividades que você tenha. Então por isso que ele sugere que você use durante 2, 3 meses, conforme as orientações dele, para você entender, passar por esse processo de migração de um mês para o outro. E uma coisa muito legal que ele fala nesse mesmo capítulo sobre migração é quando você vai começar um ano novo, né? Então isso é um assunto para um próximo vídeo. Eu queria saber de vocês se vocês têm interesse que eu faça um vídeo sobre essa migração do Bullet Journal de um ano para o outro, já que a gente está aqui no final de 2018, indo para 2019. Se tiver interesse sobre isso, deixa um comentário aqui embaixo. E eu queria saber de vocês, se vocês estão usando o Bullet Journal, se vocês já fizeram esse processo de migração entre um mês e outro, como que vocês sentiram que foi essa experiência? E o que vocês acham dessa ideia desses vídeos de Playing With Me aí, que na minha opinião são mais Decor With Me do que Playing With Me, mas tudo bem, eu ainda tenho um pouco de pé atrás com relação a isso, porque eu acho que não tem a ver com o que eu entendi que é a essência aí do log do mês do Bullet Journal, mas como eu falei pra vocês, eu tenho a humildade de reconhecer que eu posso ter entendido errado, pode ser que mais pra frente eu entenda que o pessoal aí que tá certo e eu que não entendi direito como fazer. Quero saber então o que vocês pensam sobre isso, por favor, deixe um comentário aqui embaixo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!